Olá, caros alunos. Essa é uma videoaula para complementar a sua leitura das fichas Propriedade dos Materiais, parte 1 e Propriedade dos Materiais, parte 2. Observe a imagem que traz duas fotos de um mineral de cor dourada. Qual das amostras é feita de ouro? Será que as duas são feitas de ouro, uma delas ou nenhuma delas? Como podemos descobrir? Agora observe esta imagem. Nós temos 4 copos, então esta é uma imagem que apresenta um objeto apenas, o objeto copo, mas cada um desses copos foi construído com um material diferente. O que os materiais constituintes dos copos possuem em comum? Por que estes materiais puderam ser usados para a construção de um objeto chamado copo? Observe atentamente esta figura. Lembrando que estamos estudando as propriedades dos materiais e como o ser humano faz uso dos materiais considerando estas propriedades, o que você pode concluir sobre a propriedade do material utilizado para a construção do objeto usado para a demolição deste prédio? Quando o ser humano deseja construir determinado objeto, primeiramente deve-se pensar no objetivo deste objeto. Qual será o fim dado a este objeto? Considerando o objetivo, então escolhe-se o material ou os materiais mais adequados para essa atividade. Considerando principalmente as características, ou seja, as propriedades específicas que os materiais possuem. Os materiais serão escolhidos para a construção de determinado objeto se possuírem as propriedades específicas adequadas para a função que o objeto desempenhará. Desta forma, é importante que você compreenda que o ser humano é cercado por diversos objetos e se formos estudar cada um desses objetos, perceberemos que cada objeto é formado por um ou mais materiais. E são esses materiais que vão possuir propriedades específicas. E com relação às propriedades dos materiais, nós podemos identificar 2 tipos principais de propriedades: as propriedades gerais e as propriedades específicas. As propriedades gerais são aquelas que não são capazes de identificar os materiais, já que materiais diferentes podem possuir o mesmo valor para as propriedades gerais. Neste sentido, nós identificamos a massa e o volume como propriedades gerais, porque 2 materiais diferentes, por exemplo, ouro e chumbo, podem apresentar um mesmo valor de massa para uma determinada amostra, por exemplo, 200 gramas de ouro e 200 gramas de chumbo. As propriedades específicas são aquelas que podem identificar os materiais considerando, logicamente, um conjunto de propriedades específicas. Para as propriedades específicas, nós consideramos que materiais diferentes nunca apresentam valores idênticos ou propriedades idênticas consideradas específicas. É por isso que essas propriedades são capazes de identificar os materiais. Nas propriedades específicas, nós podemos identificar 2 tipos de propriedades. As organolépticas, e este nome ele só assusta porque o seu conceito é muito simples. As organolépticas são aquelas propriedades específicas que podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos. São propriedades que não são medidas, mas sim sentidas pelo ser humano, ou pela visão, ou pelo olfato, ou pelo paladar, ou pelo tato. E as propriedades específicas do tipo físicas são aquelas propriedades que podem ser medidas. É necessário utilizar um instrumento específico de medição. Então, as propriedades específicas do tipo físicas são aquelas propriedades precisas, elas são apresentadas por um valor numérico e uma unidade. Elas não mudam de pessoa para pessoa porque elas não dependem de como as pessoas sentem.
e sim, elas dependem do funcionamento de um instrumento usado para a medição dessa propriedade. Bom, alunos, então eu gostaria de retomar com vocês o que foi apresentado nessa videoaula. Nós vimos então que os objetos são formados por materiais. Vimos também que os materiais usados na produção dos objetos devem apresentar características específicas, propriedades específicas, que se relacionem diretamente com o uso do objeto. As propriedades dos materiais podem ser divididas em dois grandes grupos, gerais e específicas, e dentro das propriedades específicas, nós também reconhecemos dois grandes grupos, o grupo das propriedades específicas do tipo organolépticas e o grupo das propriedades específicas do tipo físicas. Qualquer dúvida, me procurem na aula. Um bom estudo para vocês e até a próxima.